Boa tarde a todos. Estamos recebendo uma pessoa muito importante. Nós vamos abordar um tema de altíssima relevância, altíssima importância. E desde já eu quero agradecê-lo por aceitar o convite e participar desse podcast. E já deixar bem claro que as portas vão estar sempre abertas para o senhor, porque o assunto que nós vamos abordar é de altíssima relevância e, na minha concepção, eles não levam muito a sério, não divulgam muito. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. A palavra é toda sua. Boa tarde, Mário. Meu pseudônimo, é Augusto. Eu não posso revelar meu nome real, porque nós fazemos parte de Alcoólicos Anônimos. Na verdade, Mário, nós é que somos muitíssimo gratos a você por termos essa oportunidade de divulgar, a nossa Irmandade, de mostrar um pouco para a sociedade, um pouco de esperança, na questão do alcoolismo. Sabemos que a imprensa como um todo sempre nos ajudou muito, desde o início da Irmandade. E agora, com o advento da mídia eletrônica, da internet, isso agora está aumentando muito mais. Embora a gente sabe que assuntos dessa natureza não são tão procurados, ou é dada tanta oportunidade para a gente divulgar. Então, por isso mesmo, nós somos muito agradecidos a você por essa oportunidade. Não, isso aí é uma satisfação muito grande, Eu gostaria, como você é um membro lá do AA, explicasse para mim bem o que é o AA e depois contasse a sua história para a gente. Pois não. Alcoólicos Anônimos, na verdade, é uma irmandade. Nós nos consideramos irmãos, que nos unimos, estamos unidos nessa irmandade, para a gente ficar sóbrio e ajudar aqueles que querem ficar sóbrio. Nós pode participar dessa irmandade, homens, mulheres ou qualquer outra conotação sexual, de qualquer idade, de qualquer nível intelectual, qualquer profissão. Ali nós somos nivelados pela nossa doença. E então é isso. Qualquer pessoa pode participar. A intenção nossa, o nosso único objetivo, é tornar a gente ficar sóbrio e ajudar aqueles que precisam ficar sóbrio. Como o senhor mencionou, que vocês atendem qualquer tipo de pessoas, independente da cultura, da religião, da opção sexual, mas o mais difícil é essa pessoa falar assim, eu preciso de uma ajuda. O que te levou, como que você chegou a esse consenso? Não, eu preciso de ajuda, eu tenho que ir lá. Pois bem. O primeiro passo que o senhor deu. Exatamente. Por que eu cheguei em Alcoólicos Anônimos? Mário, eu bebi muito durante muitos anos. Eu comecei a beber quando eu vim para Ipatinga. Eu sou de uma cidade mineira aqui e vim para Ipatinga trabalhar, fui morar em alojamento com 18 anos e o passatempo da turma após o serviço era beber. Eu nem gostava muito de cerveja, mas para fazer parte da turma comecei a beber com eles, e rapidamente me tornei alcoólatra. Com 3 anos que eu estava bebendo, eu estava com 21 anos, eu destruí um carro, não reconhecia meu alcoolismo. E casado, nessa altura, em 93, eu já estava casado. Eu bebi 38 anos, dos quais 34 anos casado. Eu fiz um arraso na minha família. Todo mundo que sabe que tem um alcoólatra em casa sabe o arraso que esse alcoólatra faz na casa. Pois bem, eu fiz esse arraso todo, prejudicando muito e tal. E aí, chegou um belo dia, eu tive que sair de casa. Saí, fiquei 2 dias fora e voltei com aquela desculpa de pegar o restante das coisas. E aí a minha esposa, foi aí, nesse dia, que Deus e a minha esposa salvaram a minha vida. Porque a minha esposa disse para mim, olha, eu já te dei muita oportunidade na vida, muitas, e não vou dar mais. Agora quem vai dar a oportunidade a você é você mesmo, vai se tratar, você está doente. E aí nessa hora Deus, eu acho que o Espírito Santo de Deus, me fez lembrar de um anúncio que tinha de Alcoólicos Anônimos num catálogo telefônico lá em casa. A gente nem usava mais catálogo telefônico. Eu nem sabia porque que aquilo estava lá em casa ainda.
Hoje eu sei, né? Era para poder consorrir naquele anúncio. Liguei para o escritório, que funciona aqui na rua Ponte Nova 163, terceiro andar. A secretária me atendeu, era depois do meio-dia, na época funcionava de meio-dia às 18, né? Hoje funciona de 11 às 17, mas na época era de meio-dia às 18, era depois do meio-dia, essa hora. E ela me atendeu com aquela gentileza toda que ela tem até hoje, né? E eu expliquei toda a minha situação, e ela disse assim, olha, tem uma reunião aqui, todo dia às 14 horas, aqui na rua Ponte Nova, 163, terceiro andar. Tem até hoje. Mas tem uma reunião à noite, foi na sexta-feira, tem uma reunião à noite no Bom Jardim, no Grupo Esperança, no Bom Jardim, às 19h30. Eu avaliei que, para mim, onde eu moro, era mais rápido ir para o Bom Jardim. Então, eu fui à reunião no Bom Jardim. Isso foi no dia 31 de julho de 2015. Passei por aquela porta, né? Cheguei, olhei, tudo muito simples, o pessoal muito simples. Eu pensei comigo, meu Deus, será que eu vou precisar, né? A minha vida vai depender disso aqui? Eu estou lascado, isso não vai dar certo. Já fez um pré-julgamento. Pré-julgamento, né? A mente é alcoólica, né? Isso. Um pré-julgamento, terrível pré-julgamento. Pois, Mário, passei por aquela porta aquele dia e nunca mais bebi. 31 de julho de 2015. E a questão do vício, né? Igual falou, primeiro é a pessoa admitir que é um viciado. Isso. E o outro passo é aceitar um tratamento. O outro, né? Eu lembro um dia após o outro. Interessante que lá em Alcoólicos Anônimos nós aprendemos que, né, aquela história de nunca mais eu vou beber não existe, né? É um dia de cada vez, né? Só o dia de hoje, são só 24 horas, né? O ontem acabou, eu não consigo fazer nada ontem, já passou. Amanhã eu não sei se eu estou vivo, não me pertence. Então eu tenho o dia de hoje. Então a gente pede ao nosso poder superior, que lá dentro em AA eu descobri que esse poder superior para mim é Deus. Justamente. Né? A gente pede a Ele, né, que nos conceda essas 24 horas de sobriedade. Né? Porque no momento eu penso assim, no momento de frustração, de decepção, para quem já é um viciado e está parando ou parou, ele vai recorrer aonde? Nesse momento de frustração. Pois é, esse é que é o grande grande chance de voltar a beber é muito grande. É muito grande. E o retorno é meio mais complexo, é que bebe muito mais. Muito mais. Então, o que nós temos no nosso processo de recuperação? A recaída que a gente fala. A recaída é que ele fala, né? Então, o que tem no processo de recuperação que a gente fica sem beber, né? Com mais tempo? Nós temos um programa que, primeiro, né, nós temos que frequentar as nossas reuniões. É através do compartilhar, né, das nossas experiências e das nossas vitórias, né, dos nossos fracassos na bebida e as vitórias depois de sóbrio, é que a gente vai ganhando força e ajudando os companheiros. Nós temos também um programa riquíssimo dentro da nossa literatura, que é o livro Alcoólicos Anônimos e o livro Os 12 Passos às 12 Tradições, que, se aplicados, né, com honestidade, né, a pessoa para de beber sem perceber, ela perde a vontade de beber. Deus arranca de nós a obsessão pela bebida. Esses 12 passos, eles nos desinflam o ego. O ego do alcoólico é muito inflado. O alcoólico, ele é egoísta e egocêntrico ao extremo. Eu, com a minha cerveja aberta, o mundo podia desabar, né? Eu queria aquela cerveja geladinha e acabou, né? Eu usava assim, eu mereço, eu trabalhei. Falando nisso, como que a pessoa, como que você pode indicar, esse cara, essa pessoa é um alcoólatra ou está viciado? Rapaz, mas nós temos um folheto que é altamente didático para tirar essa dúvida. São 12 perguntas, que ela, para a própria pessoa responder, ela vai responder para ela mesma, né? Se ela for honesta consigo mesma, né? Ela vai chegar a essa conclusão, se ela deve procurar o AA ou não, se ela está se tornando ou já se tornou um alcoólico, né?
Então, algumas perguntas. Por exemplo, você já bebeu pela manhã nos últimos 12 meses? É um indicador, né? Você se incomoda quando as pessoas falam que você está bebendo demais? Né? Você está tendo problema no seu trabalho? Você está chegando atrasado na escola ou no trabalho? E por aí vai, né? Você já tentou mudar de bebida para tentar não ficar bêbado? Né? Você já tentou mudar de cidade para sair de companhias e não ficar bêbado? Né? Então são uma série, umas 12 perguntas que dá para balizar se a pessoa está tendo problema, já se tornou alcoólatra ou não. Mas o grande medidor, o grande termômetro da pessoa, se ela é um alcoólatra ou está se tornando alcoólatra, é o seguinte: quando eu bebo, eu tenho problema? Então não interessa a quantidade de bebida que eu bebi, não interessa a frequência com que eu bebo. Eu posso beber só final de semana, mas quando eu bebo eu tenho problema, né? Problema no trânsito, problema em casa, problema no trabalho, né? Então esse é o termômetro. Então, é uma situação, né, que se a pessoa, você comentou, né? Como é que a pessoa para de beber e depois de repente ela pode recair? Enquanto a pessoa que quer parar de beber, né, mesmo já estando sóbria, enquanto ela não tiver a consciência de que quando ela bebe, ela sofre consequências ou gera consequências para as outras pessoas, se ela não tiver essa consciência, ela vai voltar a beber a qualquer momento, porque ela acha que não tem problema quando bebe, né? Justamente. Então, e o alcoolismo é uma doença e é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde desde 1967. É uma doença que a Organização Mundial da Saúde fala que é uma doença progressiva, né? Eu não comecei bebendo uma grade de cerveja, comecei tomando uma cervejinha, né? Progressiva, ela é incurável, né? Uma vez alcoólico, sempre alcoólico, né? E ela mata ou deixa a pessoa louca prematuramente. A OMS diz o seguinte, que é uma estatística de 2016, que morrem no mundo por ano 3 milhões de pessoas. Ora, é um número isolado, 3 milhões, ok. Vamos fazer por dia. Dá 8.219 pessoas por dia que morrem de alcoolismo no mundo. Vamos fazer por hora, então? Por hora dá 342 pessoas a cada hora morre de alcoolismo no mundo. Então eu comparo com o desastre de Brumadinho, né, no qual morreram 279 pessoas. Um desastre terrível, né, chocou o mundo inteiro, morreram 279 pessoas de uma forma terrível. Tem razão, é horror mesmo. Mas veja bem, o álcool mata mais do que um desastre de Brumadinho a cada hora. É uma coisa para chamar a atenção mesmo, né? Bastante, né? É uma coisa terrível. E é uma doença tão cruel que, primeiro, ela convence o doente que ele não é doente. Não, eu bebo controladamente, eu não paro quando eu quero. Justamente. Né? Todo mundo escuta isso, né? E eu cansei de falar isso. É o jargão dos bêbados. Eu paro quando eu quero. Se parar, eu paro. Exatamente, não para. Esse que não para, né? E ela é tão mais cruel que o câncer, porque o câncer, quando a pessoa está em estágio terminal, todo mundo corre para ajudar, todo mundo quer ajudar de alguma forma. O alcoólico não, o alcoólatra, quando está no estágio terminal da doença, ninguém aguenta ficar perto, né? Normalmente, às vezes a gente vê até casos de família que arranja um quartinho nos fundos do quintal e põe aquela pessoa lá, desova aquilo lá e fica porque ninguém aguenta mais, né? Então ela é cruel, é uma doença muito cruel nesse ponto, né? A questão lá dessas reuniões que são feitas, né? São mais o depoimento. Tem alguém que gerencia, que coordena essas reuniões? Sim. Nós, no nosso grupo, temos um coordenador e um secretário e um tesoureiro. Todos no mesmo nível. Nós não temos nível hierárquico. Todos somos servidores de confiança. E as reuniões, ela é aberta a qualquer pessoa que queira ser membro. Basta o desejo de parar de beber. Às vezes a pessoa está inclusive bebendo, né? E vai à reunião ainda cheirando a álcool,
não tem problema. O lugar de parar de beber é lá na reunião mesmo, né? Ótimo. Né? Você falou sobre tesoureiro, né? Não tem nenhuma mensalidade, não cobram nada. Isto. Né? Nós não, para ser membro, né, não há necessidade nenhuma de taxa de qualquer natureza, nenhum tipo de mensalidade. Né? Nós não aceitamos nenhum tipo de doação de fora, de pessoas de fora da Irmandade, nem de empresas, nem de órgãos governamentais algum. Nós não recebemos nada que não seja contribuições dos próprios membros, se o membro quiser contribuir, quando quiser, né? Então, na quantia que ele quiser. Então, aliás, em AA também não tem nada obrigado, não existe regra, né? E ninguém pode obrigar o outro a fazer o que quer que seja. O senhor mencionou sobre esses 12 passos. Sim. O senhor quer falar um pouquinho deles? Destrinchar cada um deles, ou o que você acha que é mais importante? Porque todos são importantes, né? Todos são, mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, porque esses passos, como tudo em Alcoólicos Anônimos, eles são sugeridos, né? E a gente até brinca, olha, se você quiser parar de beber honestamente, é importante que você siga esses passos que são sugeridos. Da mesma maneira que se sugere a um paraquedista, quando ele salta de paraquedas, puxar aquela cordinha. Justamente. Ele não é obrigado a puxar. Né? Sugere-se que ele puxe. Se quiser, né? Fica à vontade. Da mesma forma, é sugerido aos novatos, né, que ele siga esses 12 passos. E quais são eles? Né? O primeiro passo é o básico. Ele tem que ser feito totalmente, 100%. Que é ele admitir que ele é impotente perante o álcool e que ele perdeu o domínio da vida dele. Né? Então, sem isso, nada mais consegue ir adiante. Né? O segundo passo, ele precisa acreditar em algo superior a ele. Porque se ele chegou até a A para poder parar de beber, quer dizer que ele não teve, né, competência, vamos dizer, né, ou sabedoria, né, para conseguir parar de beber. Então, é sugerido que ele escolha um poder superior a ele. Não precisa, naquele momento, ser Deus. Pode ser o próprio grupo de AA, já que o grupo de AA conseguiu parar de beber, todo mundo, e ele não. Né? Então, é como a gente costuma comparar, nesse segundo passo, a pessoa não precisa ter fé nesse momento, não. A coisa vai vir devagar. Eu costumo comparar a uma pessoa que chega numa cidade, não conhece ninguém, vai morar naquela cidade e o carro dele estraga. Ele precisa de um mecânico. Ele não sabe consertar o carro. Aí ele pergunta para o vizinho, qual que é o seu mecânico? Né? É o fulano de tal. Naquele momento, ele tem fé nesse mecânico? Não. Mas ele precisa acreditar que esse mecânico vai resolver o problema dele. É exatamente isso que a gente pede ao novato quando chega. Olha, descubra um poder superior a você que vai te ajudar a livrar da bebida. O terceiro passo, ele precisa entregar a vida dele, a vontade dele e a vida dele a esse poder superior. Né? Ele precisa entregar. O que é a vontade? É o pensamento. Nesse momento, ele já está chamando esse poder superior de Deus. Nesse momento do terceiro passo, nessa caminhada, ele já está chamando esse poder superior pelo nome, que é Deus. Então, ele precisa entregar a vontade dele e a vida dele aos cuidados de Deus. O que é a minha vontade? É tudo que eu penso. E o que é a minha vida? É tudo que eu faço. Então, se eu passar a pensar naquilo que agrada a Deus e fazer aquilo que agrada a Deus, sua vida muda. A minha vida começa a mudar. Né? A vida começa a mudar. Então, é isso que é pedido no terceiro passo. Temos no nosso grupo uma pessoa, inclusive era um médico, que era ateu. Ele provava que Deus não existia. Mas na caminhada dos passos, teve um dia que eu falei, gente, não tem como não. Só pode ser Deus o que está acontecendo na minha vida. Né? Ele conseguiu, dentro da sala de AA, né, reconhecer que Deus existe. Né? Então, esse é muito bacana. Aí vem, esse aí, nesses três primeiros passos, é uma parte de aceitação, né? Aí vem a parte da ação. Eu preciso limpar a minha casa. O que me levou à bebida descontrolada foram alguns defeitos de caráter. Egoísmo, egocentrismo, orgulho, né? Vaidade. Vaidade. Então, eu preciso limpar essa casa. O que a gente faz?
Eu preciso fazer um minucioso e destemido inventário de mim mesmo, né? Por escrito, eu vou através daquilo dos meus ressentimentos, aquilo que me, né? Se eu tenho ressentimento de você, por exemplo, aí eu vou fazer uma análise. Por que eu tenho ressentimento do Mário? O que ele falou que está me magoando? É sinal que se ele falou uma coisa que me tocou, ele botou o dedo na minha ferida. Eu preciso analisar essa ferida. E começo a fazer uma autoanálise minuciosa para descobrir esses meus defeitos e vou listando eles num papel, né? Pois bem, aí eu preciso agora, esse é o quarto passo, agora eu preciso confessar esses defeitos de caráter com alguém. Abrir seu coração. Abrir meu coração, né? É o primeiro processo do perdão. E é muito difícil. Né? É muito difícil. É muito difícil. Você vê, às vezes, a pessoa recai já lá adiante porque ele não fez esse quinto passo. O orgulho é tão grande. Porque você precisa confessar tudo. E não quer abrir. Você precisa confessar aquilo que mais te incomoda. É aquilo que está lá no seu subconsciente te ferroando de vez em quando. Mas é uma cura da alma, vamos dizer assim. A cura da alma. Então é aconselhável você procurar um padrinho seu de confiança dentro de AA, mas eu penso, às vezes, que seria melhor algum líder religioso, um guia religioso, seja o seu pastor de confiança, o seu padre, né? Então, é aconselhável um líder religioso, você, né, que é preparado para isso, um psicólogo, um médico, eles têm preparação para isso, né? Então, esse é o quinto passo. O sexto passo, eu preciso me dispor realmente a me livrar desses defeitos de caráter. Porque tem uns que a gente gosta. Adoro fazer uma fofoquinha, né? Não faz mal para ninguém. Ora, será? Uma fofoca é um assassinato de caráter, né? É perigoso, perigosíssimo, né? Tem até aquela reflexão, né, do padre, né, cortando você só para descontrair um pouco. Sim. A mulher, padre, eu pequei. Eu fiz uma fofoca com a minha vizinha. Sim. Então, a sua penitência será o seguinte: você vai matar uma galinha e trazer as penas para mim. Ué, fácil. Só isso? Eu já ia matar a galinha mesmo? Então ela matou a galinha e fez uma média com o pai, levou um pouquinho uma canjinha para ele. Chegou assim, o padre, ó, tá aqui as penas, então tem uma canjinha pro senhor aqui. Quebra? Acabou? Não, vai lá no último topo da torre e joga fora as penas. Mas só isso? Tá fácil. Fácil demais, é? E jogou a pena, o vento espalhou tudo. Voltou o padre, ó, tá aqui, já joguei as penas fora, posso ir embora? Não, agora só vai catar pena por pena. Mas não tem jeito não, padre, os ventos espalhou tudo então. O que você falou também não tem jeito mais. Porque já um já falou, o outro já espalhou, já virou aquilo no linguajar de hoje, viralizou. Então não tem como. Exatamente, é um assassinato de reputação. É um crime contra a honra, tem isso. Contra a honra também. Então é preciso que eu me disponha a livrar desses defeitos de caráter, né? E isso eu vou fazer comigo mesmo, né? Aí vem o sétimo passo, né? Que é pedir a Deus que me tire esse defeito de caráter. Eu preciso rogar a Deus. Tem uma oração boníssima, muito bonita, né? Para fazer esse sétimo passo. Pois bem, sétimo passo feito, pedi a Deus, roguei a Deus, ajoelhei, pedi a Ele que retirasse esses defeitos de caráter de mim. Eu vou fazer uma lista daquelas pessoas a quem eu prejudiquei. Todas elas. Todas elas. Eu não posso deixar nenhuma de fora. Ah, mas fulano já morreu. Põe o nome dele, não tem problema, né? Feita a lista de todos, né? Revisou a lista, será que não faltou nada e tal? O nono passo, eu vou atrás delas, pedir perdão. Ah, mas isso é difícil demais. Não, mas é preciso. É preciso. Porque, mas a pessoa não vai me perdoar, não tem problema. Vai ser um problema entre ela e Deus. Eu fiz a minha parte, né? Mas a pessoa já morreu, ajoelhe e reze. Peça perdão a ela, né? Peça perdão a Deus pelo que você fez por ela, né? Porque talvez não seja importante para a pessoa, mas é muito mais importante para você limpar a sua casa. Deus só vai entrar em local limpo, né? Porque, igual a gente fala, né? Como é que você vai... como é que Deus vai entrar no teu coração se está lotado de coisas ruins, de sequela, de dor, de sofrimento? Não tem espaço? Você não deixa espaço para Ele. Sua cabeça só tem ressentimento. Dor, mágoa, revolta. E sempre você achando que o outro que é o culpado. Sempre. Você nunca vai admitir que a culpa é tua. Sempre. Por isso que lá no quinto passo é o processo do perdão.
na hora que eu confesso a outro os meus defeitos. Está começando aí eu a me perdoar, a perdoar os outros, né? Bom, aí 9º passo, ok, casa limpa. Tem o 10º passo, que é eu fazer aquele inventário que eu fiz no 4º passo, eu vou fazer ele de tempos em tempos. Pode ser a cada noite. O que eu fiz de errado durante o dia? Será que eu magoei alguém ou magoei? Amanhã eu vou lá pedir perdão a ele. Amanhã eu vou fazer a reparação, né? Então fazer esses inventários, que a gente chama de inventário relâmpago, periodicamente. E depois vem um 11º passo, que é oração e meditação. É sugerido no 11º passo a gente fazer essa meditação com base na oração de São Francisco de Assis. Onde houver ódio, eu leve o amor, né? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Eu fazer a diferença no meio em que eu estou. Você já pensou, Mário, você acordar de manhã com esse propósito, meditar assim uns 10 minutos, tentando fazer diferença? Ou essa casa minha está muito triste, eu vou trazer alegria para ela. Todo dia você eu vou fazer a diferença na vida das pessoas hoje. É servindo um ao outro que nos tornamos livres, não é uma frase mais ou menos assim? Exatamente, exatamente. Então é melhor compreender que ser compreendido, né? Melhor ajudar do que ser ajudado. Melhor ajudar. Melhor servir do que ser servido. Se eu estou na condição de servir, gente, eu estou melhor do que milhares, milhões de pessoas. Por que não servi-los, né? E hoje o pessoal está vivendo no seu mundinho isolado, cada um, ainda mais que se eu tenho um celular, eu não preciso de mais ninguém. Eu acesso tudo, eu faço tudo, tenho contato com tudo, resolvo tudo. Será? Sou um semideus, mas não é bem assim. São os amigos de internet. Exato. Né? Então aquele feedback está acabando, né? Hoje o olho no não olho. tem mais esse bate-papo. O olho no hoje olho. Hoje é pelo celular. Um 12º passo. O 12º passo é o passo da alegria. É onde eu vou levar a mensagem ao alcoólico que ainda sofre, né? Eu já alcancei, através desses passos, um despertar espiritual, né? Eu já acordei, né? Eu despertei para as coisas do espírito, né? Eu consegui desinflar um pouco o meu ego, né? Alcancei um determinado nível de humildade, não sei se é o ideal, mas é o possível naquele momento, né? E aí eu vou em direção ao outro, tentar ajudá-lo, né? De alguma forma, né? E praticar todos esses princípios, né? Em todas as minhas atividades, no dia a dia. É o seguinte, o meu sobrinho na época, seu tio, por que você é o único da família que não bebe? Essa é a pergunta que ele me fez. Sim, que legal. Pessoal, quando eu era mais jovem, né? Eu ficava observando os meus familiares bebendo. No início, alegria. Sim. No meio da festa, o som já estava alto, a voz alta. No final, confusão. E no outro dia, as lamúrias. Tô com dor de cabeça, tô com ressaca. Então, o que cura uma ressaca é outra ressaca, que é os ditados populares. Então, eu perdi, né? Eu perdi um irmão, eu perdi um cunhado. Não, porque ele, sob o uso da bebida, ele sofreu um acidente doméstico. Uhum. Ele não estava sóbrio nesse dia, estava muito... Sim. E aí às vezes a pessoa está até de ressaca, né? Sofreu um acidente doméstico, e teve uma sequela gravíssima, um traumatismo craniano gravíssimo, e ficou vegetando por 2 anos. Puxa vida, é muito triste. Né? Um amigo meu lá no bairro, na cidade de Ipaba, e foi queimado vivo. Meu Deus do céu. É por aí, né, E começou Mário? pelo álcool. Do álcool, outras drogas, botaram fogo dele vivo. Meu Deus. Né? Então, quer dizer, e as pessoas não querem enxergar. Sim. Porque quando se divulga a droga, no caso o álcool, como que vocês divulgam a sua cerveja? Não é? Como é que a mídia faz? Isso. Eles pegam uma mulher perfeita. O cara perfeito, até a dentição é perfeita. Um ambiente paradisíaco, luz, alegria, festa, amor, glória. Então, quando o sol está forte, o que vem na tua mente? Pô, o tempinho tá bom para tomar uma cerveja. Exato. Aquela famosa, ninguém mostra a pessoa lá no fundo do poço. Não. Por quê? Porque não vai vender. Não dá, não vende. Porque não está escrito na minha testa, eu serei um dependente químico. Então, qual que é a resposta? Não ter o primeiro contato. Exato. Evitar o primeiro gole. Né? A minha esposa, às vezes, falava assim, fulano, eu sei que você quer beber hoje, isso é de manhã cedo, mas nós precisamos levar o nosso filho ao médico hoje, 6h da tarde. Então vamos fazer o seguinte, você não bebe antes não, você vem em casa, nós pegamos o nosso filho, vamos ao hospital, ele consulta, nós participamos da consulta,
e depois você vai para o boteco e bebe até você cair. Não tem problema. Para mim não tem problema. Mas eu preciso você aqui. Pois bem, eu saía do escritório às 17 horas, a consulta era às 18. Eu pensava assim comigo, puxa, dá para me passar ali no boteco, eu vou tomar uma cervejinha daquela pequenininha, né? E vou embora, dá tempo, hospital pertinho de casa, né? Tudo. Passava, pedia a cervejinha. Tomava aquela cervejinha, olhava no relógio, dá para mais uma? Chegava em casa às 11 horas, meia-noite. A minha esposa tinha que se virar para levar meu filho ao médico. Né? E daí todas as consequências depois, né? Discussão, mágoa, tristeza, né? A minha frustração. Puxa, mas eu não queria, eu queria tomar só uma. Por que aconteceu isso comigo? Quando eu cheguei em Alcoólicos Anônimos, eu descobri, eu sou alérgico ao álcool, eu não posso tomar essa primeira dose. Então, desde aquela época, né? Desde aquela época, em toda a sala de AA, está escrito lá em cima, você pode entrar em inclusive eu te faço o convite, de você ir ao nosso grupo, né, ou qualquer outro grupo, né, de AA, você vai ver na sala, lá no topo, uma plaquinha escrito assim, evite o primeiro golo. Né? Então a gente vai ouvindo isso aqui. Você mencionar que a nova geração, né, as crianças veem o pai lá na festinha, no churrasco, bebendo, e a criança vendo aquilo ali. Então, que eles viram uma coisa cultural e acaba passando de pai para filho, e aí, no que você pensa... Automaticamente, o filho também está... Eu vi uma cena muito impressionante ali na Praça Caratinga, no posto de gasolina. O Chapa. Ficava muito ali. 6 da manhã, eu ia pegar o plantão, uns passos 6, 6 e 5, e parecia com mal de Alzheimer. Ou mal de Parkinson. Mal de Parkinson, Porque ele queria beber, o boteco tudo fechado. Isso. Onde ele foi? Na bomba do posto. Sim. Ele botou um pouquinho do álcool, do etanol. Na hora que ele tomou, estabilizou. Na hora. Olha que loucura. Quer dizer, a pessoa perde o controle das suas ações, dos seus atos. Isso. Ele fica sob o domínio da bebida. É uma escravidão. Ela que vai ditar as regras, ela que vai ditar as normas, como se deve agir, se portar, se comportar. É uma escravidão total. É muita loucura. Total. Então, é uma coisa que a gente está fazendo, que é levar a informação para a comunidade, para a nova geração. Sim. Tem como se divertir sem precisar de fazer o uso de bebida alcoólica. É ele. Então, o papo tá gostoso, não tá? Tá ótimo. Tá bom. Eu gostaria do seguinte, você queria deixar uma mensagem. Sim. Para os nossos ouvintes. Sim. Né? Porque a nova geração estão aí começando aí por esse caminho tortuoso. Sim. Então, antes que ele aconteça, que ele saia desse caminho, vai para o caminho mais correto, porque o senhor teve a sorte de conseguir. Isso, mas muitos não conseguem, morrem até antes de chegar na própria Irmandade do AA. Exatamente. Então, o que a gente fala, eu acho que os pais, né, também falam, olha, fique atento, cuidado com as companhias, né? Tente seguir, né, o conselho dos pais, dos avós, né, das pessoas que têm mais experiência, que têm mais conhecimento, né? Não desafie a você mesmo, né? Não desafie Deus, né? E caso esteja numa condição, né, de já estar se tornando alcoólico, né, ou já se tornou alcoólico, né, nos procure, né? Nós, através do escritório, né, nosso, aqui em Patinga, temos os telefones, eu vou deixar aqui, né, 31 3821 3758 ou 31 99 830 5292. Todos os dois telefones são Zap, né? Então você pode deixar mensagem. Se você quiser que algum membro de Alcoólicos Anônimos procure um parente, um amigo, para bater um papo, para trocar uma ideia, para levar essa mensagem, porque às vezes a pessoa da família, né, não faz efeito. Né? Santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre, exatamente. Né? E um alcoólico, quando conversa com outro, nós falamos a mesma linguagem, que é a linguagem do coração. Né? Que a gente faz com amor e com vontade de dar essa oportunidade que nós tivemos a essa outra pessoa que está sofrendo, às vezes sem saber que está sofrendo. Entra lá, participa das reuniões. E tudo que acontecer ali só fica ali. Só fica ali. O nome disso tudo é anônimo. É anônimo, né? O anonimato ele tem três justificativas importantes. Né? A primeira é proteger o novato que está chegando.
né? Ele chega deprimido, derrubado, né? Ele não quer o nome dele ligado a alcoólatras, né? Então a gente protege 100% o anonimato dele. A segunda é proteger a irmandade dos membros que às vezes querem ganhar alguma coisa através dela. Então você vê uma pessoa falando e abusando aí nos meios de comunicação, querendo vender isso ou aquilo, não é membro de AA. E a terceira função do anonimato é salvar a mim de mim mesmo. Por quê? Eu estou agora aqui fazendo esse podcast. Já pensou se eu colocasse o meu rosto aqui, o meu nome verdadeiro, né? Aí eu faço um podcast aqui, um outro ali, amanhã eu estou na rádio, né? Depois da manhã eu estou no jornal, aí a vaidade começa a crescer e eu vou esquecer que eu só estou sóbrio pela misericórdia de Deus. Justamente. E o apoio dos companheiros, né? Aí eu vou me envadecer e o que vai acontecer comigo? Eu vou voltar a beber e julgar na lama o nome de Alcoólicos Anônimos. Perfeito. Então é isso. E tem uma mensagem final que me permita ler. Fica à vontade. De um amigo de Alcoólicos Anônimos, de lá dos idos de 1940, né? Ele disse o seguinte: a mensagem que Alcoólicos Anônimos quer passar ao mundo não é que conseguimos parar de beber, mas sim que, ao parar de beber, conseguimos aprender a viver. Amém. Amém. Então, eu muito obrigado pela oportunidade. É mais uma experiência que a gente vai adquirindo aí. Sim. É mais um. E as portas vão estar sempre abertas. Precisamos Se precisar delas. aí, nós vamos estar à disposição para divulgar no anonimato, Sim, né? Para que isso. tudo flua de acordo com as regras, com as normas. Porque o nosso objetivo é esse, é utilidade pública. É levar à comunidade informação com linguajar mais simples, para que eles possam compreender, porque tem muita gente que está no fundo do poço, Isso. precisando de uma mão estendida, porque já não tem mais força, Não sabe nem para engatear. Não sabe nem aonde buscar Nem essa onde ajuda. buscar essa ajuda. E Normalmente, busca ajuda na Tereza, no linguajar que nós falamos de cadeia, que é um suicídio. Tira normalmente a AA é a última porta que a pessoa bate. Às vezes ela já tentou tudo, né? E não conseguiu. Então eu agradeço. Nós estamos à disposição aí. Tá bom. Eu que te agradeço muito, né? Muito mesmo, de todo o nosso coração, né? Em nome de Alcoólicos Anônimos. E que Deus os abençoe, né? E não percamos a esperança. Amém.